como prometido, continuando, nós vamos agora falar aqui da questão da cronologia egípcia. Quando a gente fala do relógio, de como que a gente mede a história, né? Não o relógio especificamente, mas o relógio no sentido de história ao longo dos tempos, olhando de hoje para trás, a questão da história do tempo, dos séculos egípcios, né? Dos anos, não é uma questão fechada, apesar de muita gente por aí dizer, seja em livros didáticos ou livros da academia, né? Dizer que está fechado. Não está fechado, não. Há muita discussão ainda, há muita discordância. Cada estudioso vai dizer uma coisa, não há uma concordância geral assim como é dito por aí, não. Geralmente se diz por questão de opinião, para tentar apagar parte de uma história israelita, geralmente, ou uma história que tem uma ênfase mais, talvez, eclesiológica de igreja, né, ou teológica, ou visões que são vistas hoje como minoritárias na história acadêmica brasileira atual e muito da história até mesmo europeia, né? A pessoa tenta silenciar, apagar ou omitir dados para dizer coisas a seu favor. A gente precisa ter atenção. A gente não tem aqui fatos absolutos quanto à questão da cronologia, a história do Egito, quanto ao que veio antes, depois, quando veio Tofaró. Há muitas dúvidas, há muitas questões aqui. Mas aqui o que é quase certo que a gente pode sustentar é o quê? O Egito ele começou dividido em pequenas comunidades, pequenos povos que eram independentes, eles não estavam juntos. E esses pequenos grupos depois eles são chamados de nomos, são lideradas por monarcas. Então você tem aí um primeiro momento, né, dessas pequenas comunidades independentes, uma formação ali das nomos, né? São lideradas por pessoas chamadas de monarcas, que é uma espécie de, dentro de uma perspectiva europeia, né, para você entender mais ou menos, como se fossem senhores feudais, né, grandes líderes, donos e proprietários de terras e coisas do tipo. Controlavam ali o quê? Grandes coisas nas aldeias, praticamente tudo, antes do surgimento então da primeira dinastia faraônica, né? E em determinado momento, né, da história egípcia, surge ali, né? E perceba que eu coloquei um de propósito, dois para dividir dois momentos diferentes, né? O das pequenas comunidades lideradas pelos monarcas, para vir depois a união dessas comunidades aí, formação do Alto Egito, né? E do Baixo Egito, que acabam sendo unificadas aí. E para falar um pouquinho sobre isso, um autor antigo, que infelizmente ele é traduzido desse jeito para o português, fica horrível, manetão, é o que você mais encontra, ou maneto, ou maneto, que é o que eu prefiro, que eu não coloquei aí, né, maneto. Então se eu falar aí, não acho que é erro. Há essas três maneiras de falar o nome dele no português. Ele é um historiador ali que viveu no Egito por volta do século 3 a.C., nos anos 200 a.C., ou antes da Era Comum, porque tem gente que não gosta de falar antes de Cristo, porque não gosta de Cristo, para dividir a história, coisa assim, né? E tem muitos que são até ofensivos, autores, né, que falam sobre isso. E geralmente são, não todos, mas estudiosos de uma tendência naturalista ou ateísta que preferem não falar sobre antes de Cristo, depois de Cristo, ou judeus. Falam antes da Era Comum e depois da Era Comum. Mas esse estudioso aí antigo, o ou Manetão, ele fala do primeiro rei, o faraó do Egito, como aquele que ele reuniu duas grandes regiões. E aí, há estudiosos vão dizer que esse unificador do Egito antigo Baixo Egito e o Alto Egito, ele era chamado de Menés. Outros vão dizer aí que é Narmer. E aí, no caso, é o indivíduo grande que está à esquerda aí, né? Em pé, segurando um homem ajoelhado pelos cabelos. Então, essa paleta aí é o nome desse achado arqueológico, é a paleta de Narmer. E não sabemos se é uma paleta comemorativa ou se era uma paleta para maquiagem. Mas aqui a gente tem uma peça bem nitidamente aí com desenhos na frente, né, e no verso. Apesar de não ser possível saber qual é o uso dessa paleta, sabemos ao menos algo, que é o quê? É a mais antiga pedra a trazer uma inscrição hieroglífica. O que é uma inscrição hieroglífica? Hieroglifos, associada a essa palavra, hieroglifos e hieroglífica, de hieroglifo, né? Como a palavra referente à escrita dos egípcios.
É o alfabeto, trazendo assim mais ou menos para os nossos dias, né? Dos egípcios do Egito Antigo. É a maneira de escrever, né? E ali você tem nessa paleta ali a comemoração da unificação do Egito Antigo, o Baixo Egito, e o Antigo Egito, o Alto Egito. Você tem a comemoração ali da unificação por meio da figura de Narmer, ou de acordo com alguns, Menes, né? Ou Menes. E seria talvez a mesma pessoa, alguns vão dizer. E a gente não tem como saber, tem gente que vai dizer que é pessoas diferentes, outros vão dizer que é a mesma pessoa, mas vamos ficar aqui com Narmer, o nome para o nosso propósito. Ele unificou então o Alto e o Baixo Egito, o Norte e o Sul, né, do Nilo, criando então o que é atualmente chamado de Egito Antigo, unificado. E aí, voltando à nossa imagem, apesar dessa imagem aí estar com foco no norte do Egito, né, o que seria o Baixo Egito, se a gente colocasse mais abaixo dessa imagem, se fosse possível colocar aqui, temos uma outra parte, que é o Alto Egito. O alto não fica em cima, o alto fica embaixo, porque, como eu disse, o rio Nilo começa lá embaixo, a geografia é mais alta lá embaixo e vai descendo até o rio desaguar lá no Mar Mediterrâneo. Então, lembre-se, o Alto Egito é o que está lá embaixo e o baixo é o que está aparecendo aqui na nossa imagem. Então é bem curioso isso daí, né? A gente acha que o alto ficaria em cima, mas não, o alto fica lá embaixo, por causa dessa questão geográfica. Então aqui a gente olha de novo para essa imagem aqui porque a gente tem uma questão muito importante, porque a geografia ela divide o Egito, né, em duas regiões, diferenciadas antes ali da unificação e até mesmo depois, em duas regiões bem diferenciadas. A parte norte ela apresenta então, que é essa parte aqui que está lançada para vocês, um fértil triângulo, né, como eu disse, é o delta, né, do rio, que é o Baixo Egito, onde termina o rio. E ao sul aqui, se você pesquisar outras imagens, você vai ter um vale fluvial com desertos ao lado aí, né, como já aparece mais na parte inferior e central dessa imagem que está aí para você. Essa parte que está lá no sul, ela vai seguindo cada vez mais para o norte, rumo ao mar. E ela é chamada, essa parte sul aí, como eu disse, de Alto Egito. Então, tendo falado dessa questão geográfica, a gente vai na próxima questão, no próximo vídeo, ver se há alguma ideia de três Egitos antigos, ou se só são dois, e falar de outras questões a mais também. Então, espero que você esteja gostando e encerro esse pequeno vídeo por aqui também.